Conversando, a gente se entende. 8h07. Vamos então dando sequência ao programa e agora com o nosso quadro Conversando a gente se entende com o doutor Fábio Araújo, que já está por aqui. Bom dia, doutor. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, meu amigo. Bom dia, caros ouvintes. Tudo na paz. Começar mais um dia, final de semana chegando. Aproveitando aí hoje o Dia Internacional das Mulheres, né? Verdade, é. Em nome Elas merecem homenagem. Merecem. Começando com a dona Anitta, minha querida mamãe, a sua bênção. Em nome da minha mãe e em nome da minha filha Alice, eu quero parabenizar todas as mulheres da família. Quero mandar um grande abraço para Celeste, que está sempre nos ajudando. Em nome dela também, todas as secretárias. Não que seja o Dia das Secretárias, mas o Dia das Mulheres e ela, né? Que é uma pessoa, além de tudo, uma grande amiga. Aproveitando, tive a guria mesmo também com o Edilson, do táxi, o grande Edilson, um grande profissional que está sempre nos transportando e sempre ligadão com a gente aí no nosso programa, não é verdade? E nós vamos hoje para mais um dia e com um tema da vesícula biliar. Pois é, doutor, nós estamos aí, né, durante a semana conversando sobre as doenças do fígado, né? Sim. Falamos muito aí sobre as doenças do fígado, mas hoje nós vamos aí falar sobre a vesícula biliar. Doutor, para começarmos então aí, né, esse nosso bate-papo, que órgão é esse, a vesícula biliar, doutor? Explica para todos os nossos ouvintes aí que acompanham o nosso programa. É isso aí, tá vendo? A gente tá falando do fígado, então nós estamos pertinho do fígado, que é a vesícula, que fica ali coladinha no fígado, né? Que a vesícula biliar, ela é um órgão, ela parece um saquinho, parecendo uma perinha. Ela é localizada juntinho do fígado ali. E a função dela é armazenar a bile, que é um líquido produzido pelo fígado, né? Que vai atuar na digestão. Da vesícula, a bile é lançada no intestino, onde que ele vai ajudar a desempenhar importante papel na digestão. Agora, como tudo na vida, né, tem coisas que tem percalços. Então, pode surgir na vesícula algumas pedrinhas, formadas por tipo as areinhas, que popularmente chamam-se pedras na vesícula. E essa condição também é chamada coleletíase. Embora o cálculo pode ser inofensivo, mas se ele fechar, se ele entupir aonde que sai, isso pode causar um quadro inflamatório, que é a colelitíase e a colecistite, né? Então é isso aí, a vesícula, esse órgão que ele é feito para armazenar a bile. 8h09. Você está acompanhando o nosso bate-papo aqui com o doutor Fábio Araújo de Sá e hoje o nosso assunto é sobre a vesícula biliar. Doutor, foi falado que a vesícula armazena aí a bile, que é produzida aí pelo fígado. Mas o que é mesmo aí a bile, doutor? Explica para nós. Boa, interessante, porque muitas pessoas falam bile, outros falam bilis, suco biliar e também conhecido popularmente, até mais antigamente, como fel. O fel, é exatamente isso. São os nomes da bile. Bile, bilis, fel, suco biliar é um líquido produzido pelo fígado e armazenado nessa vesícula. A função dessa bile mesmo, o que ela faz? A função dela é quebrar. Vamos dizer assim, quebrar entre aspas, quebrar a gordura dos alimentos quando a gente ingere. E vai emulsificar essa gordura. O que vem fazer isso? Você já viu misturar o óleo com gordura? Você colocar um óleo e água junto? É complicado. Então é como se, para poder misturar isso, para poder fazer essa digestão, precisa da bile. Essa bile ela é composta por água, sais biliares, colesterol, aí, tá vendo? Porque muitas vezes a gente fala, mas não, colesterol é importante por várias coisas, inclusive... Porque existe colesterol bom, né, doutor? Tá vendo? É isso que é interessante, porque a pessoa acha, mas eu não queria ter colesterol. Não, o colesterol ele é essencial pra vida. A gente não pode deixar, é o LDL, né? Ou logo Deus leva, né? Exatamente. Deixa ele grande. Então ele tem, essa bile é formada por água, sais biliares, colesterol, bicarbonato, pigmentos biliares, principalmente a bilirrubina. A bilirrubina é o principal componente desses pigmentos. Por isso que a gente fala que quando a pessoa está com hepatite, nós falamos, ou está derramando bile no sangue, ela vai ficar esverdeada, amarelada, tá vendo? Por causa desse pigmento. Então, como a gente está falando, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula. É só a gente lembrar isso. A bile, quem produz a bile é o fígado. E ela é armazenada na vesícula, depois que ela é despejada lá no intestino.
Quando ocorre problemas da vesícula, como eu te falei, os cálculos, normalmente, às vezes, tem que indicar até cirurgia. Mas é isso aí. Agora, se a bile não tem... Imagina só, se eu tirar a vesícula, a bile não tem como mais ficar armazenada. Então ela vai ser liberada diretamente no intestino, tá bom? Então é só isso que a gente tem que lembrar. 8h12, vamos seguindo. Você está acompanhando aqui pela Rádio Fonte Vida o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Se você tem uma pergunta e quer fazer para o nosso Dr. Fábio, é só ligar ou mandar aí, melhor, a sua mensagem, né? 33 31 56 41. Nós vamos atender você com muito carinho. Doutor, o que causa então aí a formação de pedras na vesícula, doutor? Pois é, interessante, né? Nós acabamos alimentos? Exatamente, nós acabamos de falar aqui sobre o colesterol. O colesterol é o maior responsável pela formação dos cálculos, tá vendo? Agora, é o que eu tô dizendo, por isso que a gente tem que sempre dosar e saber qual que é. Mas não é formado somente por isso, eles são formados... E por que que acontece isso? É devido a problema de solubilidade do colesterol e as bilirrubinas, que eu acabei de falar, que são as substâncias, essas duas juntas, que geralmente... são constituintes normais da bile, a gente precisa. Agora, por que certas pessoas formam o cálculo e outros não formam? Então isso ainda é uma dúvida, a gente não sabe exatamente falar se a ciência falou assim, olha, esse aqui vai formar cálculo, esse não vai. A gente sabe que o colesterol alto é um dos fatores que pode ajudar, mas a gente sabe que tem alguns fatores de risco, por exemplo, que a gente fala assim, não com certeza que isso que eu vou falar agora é certo. Então toda essa lista que o Dr. Fábio está falando aqui vai ter cálculo? Não, não é isso. Por exemplo, mulheres em idade fértil ou com mais de 40 anos, geralmente elas têm mais propensão de fazer isso. De novo, a obesidade aí. A obesidade, ela vem em tudo quanto é lugar, causando tudo quanto é doença, né? A obesidade, hoje a gente fala quase que é o mal do século, que a gente não via mais tempo. Você ia para as praias, ou mesmo para certos lugares, na rua você via o homem, as crianças, todo mundo mais magrinho. Hoje está a maioria do pessoal sobrepeso. A obesidade hoje, ela é vista como um dos fatores mais intrigantes e mais consequências de diversos tipos de outras doenças. Tá vendo? Nesse caso, de novo, a obesidade causando a litíase biliar. Pessoas que têm uma dieta rica em gordura e pobre em fibras, tá vendo? Você que gosta muito só do torresmo, só da carne gordurosa, churrasco, e isso, porque não é o problema de você ter os alimentos gordurosos dentro do balanceamento, chama-se balanceamento. Então se a pessoa, o problema é que tem gente que não come coisas saudáveis, não come alimentos ricos em fibras, não come vegetais, não come outras coisas, legumes, e fica muito ali, sempre na fritura. Eu brinco sempre, a gente que é de novo lá da roça, tem uma mandioca ali, tá enxutinha a mandioca, gente. Pra que vai fritar? Faz ela cozidinha. Mas não, fritura, entendeu? Então a pessoa, a gente brinca, ela faz a feijoada no sábado, o churrasco no domingo, e na segunda-feira, em vez de comer as coisas cozidinhas, mais leve, não, tá lá, batata frita, mandioca frita, banana frita, então tudo frito, né? Muitas vezes as pessoas também que fazem terapia com certos hormônios, os estrógenos, também pode isso. E aí tem uma coisa interessante, predisposição familiar. A pessoa que tem caso na família com vesícula, mais uma vez, não estou falando que é genético não, hein, gente? Presta atenção, essa predisposição é outra coisa, quer dizer que tem uma predisposição. Então, se você já tem caso da família com vesícula, mais um motivo de você ter uma alimentação balanceada. E tem uma coisa interessante, tem uma anemia chamada anemia hemolítica. Quem tem esse caso na família, essa pessoa tem mais predisposição de formar cálculos, tá? Então, isso é importante, anemia hemolítica, fica de olho. 8h15, vamos seguindo com o nosso bate-papo aqui pela Rádio Fonte de Vida. Você está acompanhando a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo. Doutor, como que é o tratamento para o cálculo biliar, doutor? Qual que é o principal tratamento aí? Não, olha só, existe um tratamento específico? O tratamento, ele é muito interessante, porque a gente sabe que muitas vezes é cirúrgico, mas se você me permite, antes de eu entrar no tratamento, eu gostaria de falar como que a gente pode diagnosticar isso.
Porque, olha bem, se você vê o diagnóstico, porque para eu tratar, lógico, tem que saber se a pessoa tem, não é verdade? E uma das coisas muito importantes que a gente sempre fala aqui que diagnósticos às vezes são complicados, difíceis, nada, a vesícula, como diz o pessoal, sabe, por isso que eu falo, muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, toda vez que eu como uma coisa gordurosa, eu sinto dor aqui na região do fígado. É comer uma fritura. Então você come uma coisa cozidinha, sem gordura, não dá não. Já é um lance para despertar. Mas nesse caso, é ultrassom. Ao contrário da gordura do fígado que eu falei, que é muitas vezes difícil ver, que às vezes tem pouquinha gordura, a vesícula, como que é um cálculo, ele é radiopaco, é muito mais fácil você ver uma pedra do que, como diz o outro, uma gordura. Não é verdade? Que a gordura ela pode misturar com a densidade do fígado. É por isso que. Então, não estou falando que é um exame fácil, mas quer dizer o seguinte: esse diagnóstico é feito por meio do ultrassom. Então, muitas vezes a pessoa, e outras vezes a pessoa, de novo, ela nem foi lá para pedir um exame, o médico pediu ultrassom para outras coisas, foi aqui, tem uma pedra da vesícula. Às vezes a pessoa está até assintomática, não está sentindo nada e identificou. Então, é muito importante fazer esse ultrassom em caso de má digestão de dor. Agora, nós também podemos pedir uns exames de sangue para a gente medir a quantidade dessas bilirrubinas e também das enzimas pancreáticas, para direcionar a gente sobre isso. E aí sim, falando do tratamento, a partir do momento que eu diagnostiquei, fui lá no médico, o médico falou assim, tá com pedra na vesícula. Pronto, isso é muito comum a gente ouvir isso, né? Fechado desse jeito. Aí a pessoa pega, às vezes, quando você já tá com dor, ou você já foi feito o exame para confirmar o seu diagnóstico, então olha bem, eu acho, dona, paciente, você tá com essa dor aí, quando come, então tô desconfiado que é pedra na vesícula. Deixa eu pedir ultrassom pra senhora. A gente já coloca até assim, suspeita de litíase biliar. Então o médico, o ultrassom já vai lá confirmar ou não. Agora, muitas vezes a pessoa foi para fazer um ultrassom para outras coisas, para ver geral, não foi procurar pedra. E achou a pedra na vesícula, né? A litíase biliar. O paciente volta ao doutor aqui, não tinha nada não, porque o médico achou isso aqui, esse cálculo biliar. E aí, o que nós vamos fazer? Tem que tirar, não tem que tirar? Vai ser, muitas vezes essa remoção, ela é cirúrgica. O procedimento é chamado colecistectomia. Hoje existe que o pessoal fala, é pro laser. Não, não é isso não. É porque tem aquela coisa, a cirurgia comum, que você abre uma ferida cirúrgica maior para você ver se você vai tirar só o cálculo ou vai tirar a vesícula, dependendo se está inflamado, se não está. Por isso que o cirurgião vai avaliar. E também tem a laparoscopia, que muitas vezes você faz também por via endoscópica, ou seja, onde que eles fazem? Faz só aqueles furinhos, entra a câmera para ver, no outro dia a pessoa já está quase indo para casa. Então é uma cirurgia. A cirurgia laser, né? É isso que eles falam, laser. É laser, né? Chamada laser. Não tem nada a ver do laser. Nada a ver, né? E tecnicamente, muitas vezes não é viável tirar apenas o cálculo. Então muitas vezes, porque às vezes a pessoa já tem tendência a formar. Você vai lá e tira o cálculo, esvaziou. Passa não sei quanto tempo, enche de novo. Então, muitas vezes, é viável tirar mesmo a vesícula. É isso que eu falei. Muitas vezes, hoje é feito pela videolaparoscopia, né? Com anestesia geral, a recuperação é muito rápida, né? Tranquilo. É que eu falo, pedra é pedra, lá de fora, lá de dentro. Então, quando os pacientes chegam, não, calma, Deus me livre, tem coisas muito piores, né? Agora não tem nada. Mas o cálculo renal, ele é de fácil resolução nesse caso. 8h20. Vamos seguindo então com o nosso bate-papo. Se você tem uma pergunta, pode fazer aqui no 33 31 56 41 e participar aqui do nosso bate-papo com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Doutor, a vesícula biliar, ela não faz falta na digestão, doutor? Bom, essa pergunta é maravilhosa. Parabéns, Renato Batista, pelo seguinte, olha só. Que a pessoa fala assim, eu tirei a vesícula, porque é o tal da vesícula e do apêndice, né? Sim. O apêndice ainda é pior, porque o apêndice acho que só serve para dar apendicite. Porque ele não tem função praticamente nenhuma, o apêndice, né? Não tem função. Agora a vesícula não, ela tem uma função de armazenar. Agora, a sua pergunta, quando você falou que não faz falta na digestão, não, porque a bile, sempre que eu falei, ela é produzida no fígado. Ela vai continuar sendo produzida no fígado. O que vai acontecer é que ela vai ser lançada diretamente no intestino. Então, para que tem a vesícula?
É aí que eu falo. Então, esse problema da digestão não é que faz falta na digestão. A digestão, a bile vai chegar lá. O que acontece, sim. Essa pessoa, da agora para frente, toda vez que ela tiver um alimento mais copioso em gorduras, ela pode ter, sim, um problema digestivo que já estava tendo antes. Não é isso que eu estou querendo dizer, você entendeu? Mas falar assim, agora não vai ter mais digestão porque não tem bile. Não. Ela tem bile, mas por que armazenava? O fígado produz e armazena, justamente porque ia ser jogado diretamente lá no intestino. Nesse caso, a bile vai diretamente, então a gente sabe que pode ter certo, individualizar, digamos assim, cada paciente pode sentir uma diferença para alimentos gordurosos. Tem pessoas que fazem a cirurgia e falam o seguinte, toda vez que eu como coisa gordurosa, ainda eu tenho problema de digestão, mas é porque é comum isso acontecer. Muito bem, 8 horas mais 22 minutos, 8h22. Você acompanha aqui pela Rádio Fonte de Vida, o nosso bate-papo, a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Hoje estamos falando aí sobre a vesícula biliar. Se você tem aí alguma pergunta, pode mandar para nós aqui no nosso WhatsApp 33 31 56 41. Doutor, se a pedra na vesícula não deixa eu ver aqui como é que a gente... Se a pedra da vesícula não incomodar a vesícula, ainda precisa ser aí retirada, doutor? Se ela mesmo não causando aí nenhum problema? Porque às vezes a pessoa está sintomática, é o que eu falei. Às vezes ela vai fazer um exame para ver uma coisa, é aquilo que a gente brinca, né? Atirou no que viu, acertou no que não viu. Então, às vezes, o paciente foi lá para outra coisa. Não foi exatamente para isso. No caso do paciente que não sente sintomas com a presença do cálculo, o qual foi descoberto através de uma investigação de uma outra coisa de rotina, o médico vai avaliar a necessidade ou não de cirurgia. De forma geral, na maioria dos casos, a gente espera. A indicação pode ser feita em casos selecionados. Por exemplo, para evitar complicações. A paciente, às vezes, a cirurgia, ela não está sentindo nada. É uma pessoa idosa, diabética, já tem um monte de complicações. Eu vou levar ela na anestesia geral para tirar uma pedra de uma coisa que a pessoa não está sentindo nada. Não é verdade? Então, isso é muito importante que a gente saiba diferenciar isso. Olha que coisa interessante. Há mais anos, muito tempo atrás, a gente lembra que é o seguinte, vamos supor, a pessoa antigamente sepultava um ente querido antigo. Aí depois passava não sei quantos anos, ia lá, você ia ver lá no caixão, lá só tinha uma pedra. A pessoa nem sabia que tinha pedra na vesícula. Você ia ver lá, aqueles moleques ficavam lá no cemitério vendo aquele negócio. Você achava que as pedras desse tamanho e falava assim, gente, mas por quê? Não tinha ultrassom. A pessoa não sentia nada, ela viveu a vida toda, morreu sem saber que tinha pedra na vesícula, tá vendo? Agora, o problema todo é quando as pedras são menores, isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas isso aí é o seguinte, o médico vai discutir com cada caso se há necessidade ou não de fazer a cirurgia. Mas quando são maiores, ainda é melhor, doutor? É isso aí. Olha bem, porque as complicações, exatamente isso. Uma das complicações que pode acontecer é o seguinte, a presença do cálculo na vesícula pode desencadear o quê? A colecistite. É quando quando essa pedra bloqueia o canal que leva a vesícula até o intestino, causando uma inflamação. No caso grave, pode gerar um acúmulo de pus e dar origem à tal da peritonite. O que eu tô querendo dizer isso? Vamos lá. Eu não falei que a vesícula é um saquinho? Então ela tá enchendo ali. Então ela tem que encher e tem que esvaziar, mandando a bile para o intestino para fazer digestão. Se for um cálculo grande, por um lado, olha só que interessante, se não tiver doendo, o cálculo maior, ele é menos perigoso, porque ele não vai obstruir o caninho. Você vira para um lado, ela roda para lá, igual a birosca, igual a bola de gude. Você vira para outro lado, ela vira para outro lado. Se ela não tiver doendo, ela vai lá. Agora, um pequenininho, ele pode tampar o ducto, ela vai enchendo de bile, se estourar lá dentro, aquilo inflama tudo e pode derramar tudo, imagina o fel no meio do intestino. Então por isso que a gente brinca, tem que abrir depressa, tirar tudo, lavar tudo e colocar tudo lá de novo e costurar. Então isso é perigoso, então por isso que a gente tem que ver. Pode dar pancreatite, pode ter problemas mesmo de fístulas. Então por isso que eu digo, é muito importante que você fique atento se você tem ou não, para avaliar a necessidade ou não de fazer essa cirurgia. Muito bem.
8 horas mais 25 minutos. Olha quem mandou para nós aqui, o Flávio Araújo, sabe quem? Ah, Flavinho, querido. Ele tá dizendo que o nosso som tá oscilando, mas isso é um problema da nossa transmissão realmente. Que bom. Esse pessoal, esses DJ, esse pessoal que é ligado, eles têm um ouvido cirúrgico para essas coisas. Mas muito obrigado pelo toque aí, que nós vamos falar com a técnica aqui pra gente dar um time nisso aí. Muito obrigado, meu irmão querido. Valeu. Isso a gente tá buscando já corrigir, tá bom, ô Flávio? A gente tá buscando corrigir. Realmente, tá acontecendo realmente essa oscilação na nossa transmissão. Muito bem. Vamos seguindo mais uma perguntinha para o doutor. E quais são aí, doutor, as complicações que podem acontecer aí com essas pedras, né, com a vesícula em si? Pois é, essas complicações foi o que a gente acabou de falar no sentido da peritonite, colangite e a pancreatite se obstruir. Sim. É isso aí, é tranquilo. Por isso que não deve deixar estourar, né? Que aí vai ser um mal maior, com certeza. Um mal maior. É verdade. Mais uma pergunta, doutor. Quais são os sintomas aí da pedra na vesícula? Você já falou também, né? Mas é bom, os principais sintomas a gente reforçar o seguinte, que tem pessoas que não tem sintoma nenhum, você entendeu? Agora tem pessoas que vai sentir aquela dor mesmo ali, a dor na parte superior, mal-estar, náusea, vômito e principalmente que nós falamos que intolerância quando ingere alimentos gordurosos. Esse é um ponto que vocês têm que ver. De novo, vamos brincar lá na mandioquinha enxutinha, né? Quer dizer, então, que se eu comer ela cozidinha, eu não sinto mal. O dia que eu frito, eu sinto mal. Opa, tá vendo? É um alerta aí. Não tô dizendo que o doutor Fábio tá fazendo diagnóstico com mandioca agora. Não é isso não. Mas aí o que é recomendável, então, doutor, é evitar a gordura, né? Evitar a gordura. Ou produtos gordurosos. A gordura das frituras já não faz bem pra nenhum de nós. Sim, verdade. É isso aí. Então, evitar é o melhor negócio, né? Exatamente. E seguindo então com a nossa conversa, agora são 8 horas e 27 minutos. E o que é a tal da temida cólica biliar, doutor? Essa é dor, né? Essa é dor. Dor mesmo. É dor mesmo. A gente fala, eu acho que ela perde pela cólica renal, né? Porque a pedra nos rins, as mulheres que já tiveram parto natural e tiveram pedra nos rins, elas falam que quer ter outro parto, mas não quer ter uma cólica renal. Agora, a cólica biliar também ela é bem forte, porque ela é provocada pela presença do cálculo nesse líquido. E enquanto que a vesícula entupiu, ela está querendo esvaziar e não consegue, ela torce, né? Então empurra essa pedra. Então é realmente muito forte. Nesse caso, muitas vezes temos que fazer a cirurgia de emergência, porque se está doendo muito, é porque já está mostrando que está tendo uma sobrecarga da vesícula, e ela pode estourar e fazer a peritonite, que nós falamos. Muito bem. Doutor, nós estamos com uma perguntinha aqui da Fátima. Mais uma vez participando conosco aqui a Fátima. Doutor, bom dia. Quando o alimento é dirigido, ou digerido, melhor dizendo, né? Isso. Muito rápido, tem a ver com a bilis, doutor? Não é necessariamente não, porque muitas vezes é o seguinte, a gente fala que o pessoal fala assim, tem vesícula preguiçosa, né, que eles falam que, porque não tem essa digestão. Não, olha bem, a vesícula ela vai atuar, a bile, na emulsificação de óleos e gorduras, então é mais para esse tipo de alimento. Então nós temos que ter um esvaziamento gástrico normal. Então a gente alimentou, vamos supor, quando tem muita gordura eu preciso de muita bile. Vamos supor que eu não alimentei nada gorduroso, saladinha, proteína. Então eu nem tenho tanta necessidade da bile nesse momento, porque ele identificou que não tem tanta gordura. Agora, tem um prazo que o alimento tem que ficar no estômago para outras substâncias agirem, né, no estômago. Certos ácidos, né, que a gente fala o ácido do estômago, que vai fazer o quilo, vai fazer o quimo. Então é um processo de digestão. Só depois que teve isso aí, que aí que ele vai esvaziar para ir para o intestino para absorver. Então muitas vezes as pessoas têm síndromes absortivas, outras têm doença de refluxo. Então alterações da motilidade gástrica pode sim trazer prejuízos, porque se o alimento passar correndo demais, não vai dar prazo dessas enzimas atuarem e vai prejudicar a sua absorção. Então certos tipos de nutrientes, vitaminas, né, não serão absorvidos. Por isso que tem pessoas que tomam remédio para emagrecer aí eles falam assim, eu tomo remédio, alimentou, o alimento saiu quase igual que entrou. Por quê? Porque não deu prazo de fazer digestão. Então isso é um perigo, mas não diretamente ligado à vesícula, minha querida. Muito obrigado, Fátima, pela pergunta. Um ótimo dia. 8 horas mais 30 minutos. 8h30, doutor.
Tem alguma forma de prevenir aí a formação dos cálculos biliar? Tem? Pois é aquilo que nós falamos, assim, uma maneira segura, comprovada, que eu sempre falo que aqui a gente está baseado em estudos, né? A gente tem que ter essa... Não tem nada assim comprovado mesmo para prevenir cálculos, mas nós temos evidências que sugerem alguma possibilidade. Então, por exemplo, a pessoa tem que fazer as dietas delas bem balanceadas, manter um peso normal, fazer exercícios. A gente sabe que alguns estudos já associaram o consumo exagerado de álcool a processo de vesícula. Agora, evitar os alimentos gordurosos por si só não elimina os cálculos biliares, mas pode reduzir a frequência dos sintomas. Então, o que eu quero dizer? Que tem pessoas que nunca tiveram alimentos gordurosos e desenvolveram cálculos. E outros, como diz o povo lá da roça, só come gordura de porco e nunca deu cálculo, né? Então, por isso que eu falo que tem uma predisposição genética. Agora, o mais importante é isso, é você ter alimentações regulares, dar prazo da digestão. É aquele negócio que tem gente que faz o seguinte: não toma um café da manhã direitinho, almoça dia sim, dia não, horários errados, chega à noite, está comendo coisa frita e vai dormir. Então é alimentação bem balanceada que é a melhor coisa, não só para não formar cálculo, mas para a nossa saúde como um todo. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui, doutor. Mais um ouvinte, sim, né? É a Cida lá da Matinha, mais uma vez, fazendo uma pergunta aqui para o doutor. Fala, Cida. Ela diz o seguinte, olha: eu estou assim, com fritura, quando eu como fritura, né? Eu me sinto que estivesse comido um boi. E a minha mãe e a minha irmã tirou pedra na vesícula. É isso mesmo. E também posso... Ela está perguntando agora. Posso... Está também com pedra também na vesícula, doutor? Aí, olha, tá vendo como é que é gostoso a gente fazer um programa desse, com essa abrangência? Então, minha amiga, agora que você ouviu, né, duas coisas nós já chegamos. Predisposição genética, olha bem, você já tem caso na família, ok. Você já falou que sua alimentação, né, às vezes você come, como diz, a coisa mais gordurosa. E se você está sentindo isso, o que você tem que fazer? Procura o seu médico, ou mesmo na rede, do jeito que você quiser, uma coisa simples, e fala o seguinte: fala isso que você acabou de falar agora pra gente aqui no rádio pra ele, e ele vai pedir o quê? Um ultrassom. O ultrassom já vai dar uma clareza pra gente. Olha lá, tem pedra, não tem. Tem uns que falam assim, é só uma areinha, é só um barrinho, mas é a bile já formando o cálculo, né? Então já dá pra identificar. Identificou, vai ser avaliado a necessidade ou não de cirurgia, se é que é cálculo, entendeu? Mas olha bem, existem outras doenças, outras patologias, outros distúrbios gastrointestinais que pode fazer você sentir exatamente isso que você tá falando, tá vendo? Então, por acaso, hoje nós estamos falando de cálculo, mas não significa necessariamente esse sintoma é do cálculo. Mas para tirar dúvida, ultrassom. Muito bem, doutor. 8h33, suas considerações finais, doutor. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Que Deus abençoe. E é isso aí. Se Deus quiser, semana que vem nós estaremos juntos aí. Eu, Mauro J. Batista, batendo um papo. Aguardamos aí vocês dando palpite, dando sugestão. Vão lá no doutorfabiosá.com.br para assistir os programas que ficaram. Tá tudo lá no nosso podcast. Qualquer coisa, vocês ligam lá também no 3331-6033, que é no Cadite, conversa com a Celeste. Nós estamos lá às ordens, com diversas formas da gente bater um papo, esclarecer, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana, muita paz e muita luz para todos. Obrigado, doutor. Até segunda, se Deus quiser. Amém.